Sim, está começando mais um Market Makers, episódio especial. Você está vendo aqui um cenário diferente. Estamos aqui no WTC, onde está acontecendo o BTG Summit 2024. E a gente reuniu aqui dois gestores para falar de dois assuntos que estão na boca do povo e principalmente na boca e também nas cartas que eles escreveram recentemente. A gente vai falar de China e também do mundo tech, falar de empresas de inteligência artificial, as empresas que estão bombando ali na carteira deles. Então, se você já gosta de China, de mercado financeiro, de mundo tech, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que esse episódio especial aqui, feito no BTG Summit 2024, tá muito bom, porque temos dois convidados de peso aqui, ó. Rui Alves, da Kinea, figurinha conhecida, né? Já veio aqui em alguns episódios, e o João Piccioni, da Empíricos Gestão. É a primeira participação dele no Market Makers, embora já tenha feito uma live especial ali com o Matheus para falar de Petrobras, mas agora em podcast ele está aqui. Então, agradecer demais vocês dois que pararam ali a confraternização, as selfies, a todo o papo que está tendo aqui com os assessores e os clientes que estão presentes no evento, para dar esse papo aqui com a nossa audiência. Obrigado aí, João e Rui. Obrigado, querido. Valeu. Porque o Rui é figurinha conhecida, o pessoal já viu algumas vezes, queria que você se apresentasse aí para quem não te conhece. Quem que é você no mercado financeiro em 30 segundos? Eu sou mais um brasileiro da Faria Lima. Mais um brasileiro da Faria Lima? Que poético isso. Eu tô no mercado faz quase 20 anos, trabalhei em gestoras pequenas no começo de carreira. Primeiro em equity, a minha primeira história em equity foi que a gente montou um fundo de ações exatamente no dia 11 de setembro de 2008. Exatamente alguns dias antes do Lehman Brothers quebrar. Só que teve um grande problema, a gente estava fazendo uma transição de carteiras administradas para esse fundo. Então foi um verdadeiro desastre. Então eu comecei minha carreira ali como gestor, vamos dizer, cuidando de carteiras. Timing não foi o forte, né? Timing fantástico, né? Um baita aprendizado. Fiz muita coisa de FDIC, eu peguei todo o começo dos FDICs. Tive lá uma gestora, a Solis Capital, enfim, Solis Investimentos agora. E eu montei ela e há 7 anos o Felipe Miranda me chamou para acompanhar mercados internacionais na Empíricos. Era um desafio totalmente diferente, ia mudar totalmente a minha vida. E naquele momento eu tinha acabado de separar. Eu falei assim, quer saber? Separei de uma empresa, agora eu separo da mulher e vamos embora. Comecei cobrindo mercados internacionais na Empíricos, logo fui para a parte ali de multimercado, né? A Empíricos tem um produto que chama Carteira Empíricos, que é lá uma carteira de alocação de produtos. Fiquei tocando essa parte internacional, Carteira Empíricos, e agora, mais recentemente, no final do ano passado, eu assumi a Empíricos Gestão, né? A Empíricos Gestão hoje tem 6 bilhões de reais, divididos aí em diversas estratégias, né? Estratégia de tecnologia, que por um acaso, quando nasceu, seguiam ali as carteiras internacionais que eu conduzia na Empíricos Research, né? A gente tem um modelo que é parecido lá com o Market Makers, né? Segue uma carteira recomendada. E agora eu estou tocando isso diretamente ali na Empíricos Gestão. Parte de tecnologia, criptomoedas, uma parte de renda fixa e a parte de fundos, que vai indo muito bem. A parte de Prev, né? A gente tem um saldo de previdência bastante interessante lá dentro. E, inclusive, nesse fundo de fundos, a gente investe bastante lá com o pessoal da Kinea. Obrigado, querido. A gente tem bastante alocação. Já virou aquele jogo de comadre. Eu pensei que ia ter uns debates aí, já não vai ter. A gente debate. A bola de lado. Pega a bola de lado. Enfim, estou aí na cadeira e estamos fazendo o asset crescer agora. E a última carta aquela carta de 50 páginas que vocês fizeram recentemente, uma carta leve para ler, né? Mas é referente a qual das estratégias? O fundo chama Empíricos Tech Select, é um FIA, né? Focado em BDR. Tem ali as maiores empresas do mundo, mas é bem focado em tecnologia. A gente tenta, vamos dizer, absorver diversos segmentos desse mundo da tecnologia. Então, temos lá a cybersecurity, tem as big techs, tem segmento de biotecnologia, tem um casezinho brasileiro, que aliás eu acho que o Rui gosta. Vou tocar a bola de lado também. Deixa eu adivinhar, é Meli? Por um acaso. Enfim, uma carteira que tem... Porque não tem muita coisa no Brasil que cai nesse fundo, exatamente. A gente tem uma pegada, vamos dizer,
bem interessante. Eu acho que assim, as Big Techs elas surpreenderam e, enfim, tem um diferencial claro aí. Tiveram esse diferencial claro, acho que vai continuar tendo nos próximos anos. E aí a gente tenta trabalhar um pouquinho ali a alocação nesses ativos. Boa. O resultado do fundo está muito bom, a carta está muito boa também, né? Eu acho que é até por isso que você está nesse lugar para falar desse assunto. Rui, você veio aqui no último episódio de 2023, penúltimo, né? Porque teve um com o Bruno Serra antes, mas foi a última live lá. Mudou alguma coisa de lá para cá na sua apresentação, seu job description, ou você Não, eu só continuo sendo a mesma pessoa do final do ano passado. Depois daquela live, sobrevivi a live de 4 horas. A live de 4 horas, tem gente que está assistindo até agora, Rui. Aliás, muito chateado de você não ter selecionado os melhores momentos, um momento daquela live. live. Que não deu tempo de ver até o final. Você mesmo não viu a live, né, cara, então, de 4 horas. Eu só lembro da hora que eu saí para ir no banheiro na live. É que nem na Copa do Mundo, né? Quem jogou a final nunca é eleito o melhor do mundo, né? Porque é sempre os jogos que vieram antes. Mas, aliás, mandar um abraço pro Valtinho, o Walter Marcel, que fez a live ali com o Rui. Episódio incrível, aliás. A gente tá gostando de voltar a fazer live. Rui, eu vou... Já que o João já deu uma introdução aí de tech, eu queria começar falando de China. Porque a carta que vocês soltaram recentemente ficou muito legal, fez analogia lá ao crime e castigo. E é um assunto que está muito em evidência nos nossos últimos papos, né? O Rogério Xavier falou... até vi umas similaridades com algumas coisas que você falou de não enxerga um efeito Lehman Brothers, quer dizer, isso não é tão similar. O Xavier, acho que ele está um pouquinho mais pessimista em relação a isso. Foi também assunto no papo com o Cerise e com o Schwartzman. O fato é que muita gente enxerga que o modelo econômico da China se esgotou, ou está se esgotando, né? E a carta vocês se aprofundaram em muitas coisas, até questão geopolítica, da relação da China com a Rússia, para explicar um pouco do que está passando lá. Quer falar para a nossa audiência como é que está a cabeça de vocês com China? Bom, legal, porque a gente, na verdade, achou que devia fazer uma research em China, devia fazer uma pesquisa mais profunda em China e até explicar para as pessoas. Eu acho que boa parte do que a gente faz o quão melhor a gente informa a base de clientes, o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, eu acho que é bom para todo mundo. Primeiro que a gente tem uma coisa na Quilinha muito forte, até internamente. Sempre que você toma o tempo de alguém ou que você faz uma reunião, que você escreve, faça com que a pessoa aprenda algo, né? E a gente achava que tinha algo para... Eu acho que o Scott Fitzgerald dizia isso, né? Eu escrevo porque eu tenho algo a dizer, né? Eu não digo algo escrevendo, eu escrevo porque eu realmente tenho algo diferente a dizer. A gente achava que tinha algo diferente a dizer em relação à China, né? O que a gente pensou? O pessoal fala assim, a China é igual ao Japão. Basicamente é um modelo asiático que se exauriu, e quando esse modelo asiático se exaure, você passa por esse período moribundo, né, que é um período japonês, ou pode ser um período que a Coreia entre nele também, com a demografia muito ruim. Mas é o clássico modelo asiático. Qual é o modelo asiático? Você primeiro tem que acertar a agricultura, né, porque você tem que alimentar a população como mínimo, né? Uhum. Então todo o país asiático passou por primeiro ajustando a agricultura, aí você gera um acidente via agricultura que se permite que as pessoas comecem a poupar nas cidades e você fecha todo o sistema financeiro para que você financie infraestrutura e financie indústria. A indústria tem que ir para exportação para gerar divisa, para manter essa máquina rodando, de investimento na indústria, na infraestrutura, né, e a máquina de educação funcionando, até que você chega no ponto de que a próxima ponte não é tão produtiva quanto a anterior, a próxima fábrica já não é tão produtiva como a fábrica anterior, e você chega num ponto de retornos marginais decrescentes, e aquele modelo, no momento ou outro, termina, porque o que você fez durante todo esse processo foi tentar cercear o consumo interno para jogar toda a capacidade financeira na capacidade fabril e na capacidade de infraestrutura. É assim que termina, e você nunca consegue transferir isso para consumo. Na verdade, esse modelo, se você parar para pensar, é os Estados Unidos da década de 30 também. A gente fala que é asiático, mas não, os Estados Unidos se industrializou ali, começou ali com tudo ali, Carnegie, Vanderbilt, no final do século XX, aí passa por um momento fantástico de crescimento, você tem os Roaring Twenties, né, a Belle Époque, a coisa fantástica dos anos 20, e termina numa grande crise em 1930, onde você tem que reajustar tudo novamente para começar o processo. O Brasil passou por isso, o Brasil foi o tigre brasileiro, né, o tigre sul-americano de pós-segunda guerra até 1980 e bateu num modelo que não funcionava mais. O Japão bateu no modelo que não funcionava mais. A pergunta é o seguinte: a China bateu no modelo que não funcionava mais, sim ou não? Eu acho que essa pergunta é razoavelmente entendida no mercado, tá? Até aqui. A gente fez uma coisa diferente. A gente disse assim, será que a China não parece mais a Rússia? Por quê? Porque o que aconteceu? A Rússia, quando você quebrou o muro de Berlim e começou a integrar a Rússia no mercado global,
Cara, o crescimento foi bem significativo. Tá? A Rússia passou por um bom período de entrada no mercado global, integração, e essa integração, o capitalismo entrando na Rússia, gerou um período muito bom de crescimento até mais ou menos 2010. Tá? Crédito crescia, tá? Você tinha pegar todo o catch-up, né, de tecnologia para que você invista internamente e faça sua economia mais produtiva. 2010, né, Vladimir Putin já consolidado no poder, e em algum momento pensa o seguinte, olha só, eu vou esbarrar em questões geopolíticas, eu já sei que eu vou esbarrar. Então o que ele sabia que esbarrar em Crimeia, sabia que esbarrar em Ucrânia, que em algum momento ele ia querer aqueles 2 territórios. Para fazer isso, o que você precisa? Você precisa criar um war chest, você precisa criar um bolsão, né, de segurança para que você possa sobreviver sanções que você sabe que você vai viver. Então a Rússia, o que acontece depois de 2010? Desacelera o crescimento dramaticamente, começa a restringir crédito interno, começa a formar reservas e começa a substituir a sua economia de forma que, em caso de sanções, a Rússia consiga sobreviver. E aí parte para a questão geopolítica, problema geopolítico. A China está exatamente nessa fase. Por que eu estou falando isso? Porque a gente entendeu até aqui o problema do modelo. O modelo, ele, na verdade, não é um modelo que falhou. É um modelo que funcionou pra caramba, velho. Uhum. Você tirou o pessoal da miséria absoluta, e pegou e botou numa renda per capita maior do que o brasileiro médio. 1,5 bilhão de pessoas com renda per capita melhor que o brasileiro médio. O modelo funcionou, só que o modelo se exauriu. Só que o partido olhou e disse assim, cara, o que aconteceu? Por que esse modelo se exauriu? Vamos pensar. Você começou a ter retornos marginais decrescentes de infraestrutura e de instalação fabril, tá? Dentro desse contexto, represa todo o financeiro e investe nessas áreas. Quando esse retorno ficou marginalmente decrescente, o que sempre acontece é que você vai para a especulação imobiliária. Tá? Pega todos os exemplos asiáticos, em algum momento começa a ir a especulação imobiliária. Cara, esse tipo de especulação imobiliária gerou o seguinte problema. Como você não queria entrar em estresse econômico, você reincentivava cada problema econômico que acontecia, você reincentivava esse setor. Você entrava reincentivando, até o ponto que, cara, você pergunta o seguinte, para que serve o cara comprar a 5ª casa, o 5º apartamento que ele vai fechar? Que nem alugar, muitas vezes é alugado esse apartamento, eles fecham. Tá? Aí o cara disse assim, olha só, tá muito caro ter filho na China, extremamente caro ter filho na China. Liberaram a policy de one child, de uma criança só, mas o cara não tem mais filho. Por quê? Porque a casa custa caro, porque a educação custa caro, porque a saúde custa caro, porque tudo custa caro. Então você tem um problema, você tem que pensar o seguinte, população para cima é exponencial. Tá? Você sabe disso. A gente vai de 100 milhões para 1 bilhão para 8 bilhões razoavelmente rápido num processo exponencial. Só que você tem que levar para baixo exponencial. Quando você tem 4 avós gerando uma criança, né? Porque os 2 de um lado têm um filho, os 2 do lado têm outro filho, e esses 2 só têm um filho só, esse processo exponencial para baixo da população cai muito rápido. Tá que a Coreia está chegando nesse ponto também, que a situação da Coreia parece até mais dramática que da China. O cara diz, eu tenho que mudar esse sistema. Vamos parar de fazer essa ciranda e vamos começar a fazer o certo? O certo é, eu tenho que reduzir custo de educação, saúde, casa, e eu tenho que investir em novas tecnologias ao redor, que vão me permitir competir com os Estados Unidos, com o resto do mundo. Sabe o que você faz? Aí ele atacou as empresas de property, quebraram. Atacaram as empresas de saúde e educação na bolsa, quebraram. Quebraram, tipo assim, sofreram bastante. Atacaram as empresas de tecnologia na bolsa, sofreram bastante. A China é um país em que cresce, nos números oficiais, 5% real por ano. E o número que você vê na bolsa de lucro nominal é 0 de crescimento em 10 anos. Alguma coisa está errada, concorda comigo? Você não pode crescer nominalmente real uma economia 5%, bota mais 2% de inflação aí, dá 7% nominal. E o juro e o lucro crescer 0 por uma década. Alguma coisa está errada, um dos 2 números estão errados e a gente sabe que não é o de lucros. Tá? Então, olha só, você sabe a brincadeira do Stalin, né? Diz que o Stalin tinha 3 números que ele recebia dos estatísticos dele. Primeiro, os números que eram verdade. Segundo, preparavam 3 números. Primeiro, os que sabiam que era verdade. Segundo, o para mostrar para a população. E terceiro, para mostrar para o Stalin. Que não podia ser nem o que era verdade, porque era ruim demais, tá? E nem para a população. Que era muito bom. Que era muito bom. Então, se você mostrasse o real para o Stalin, você não podia sobreviver ao próximo dia. A China está mais ou menos nessa situação. Ela disse assim, olha, eu ataquei esses centros, eu danifiquei minha economia, as empresas de tecnologia, as empresas de property, eu danifiquei, então eu tenho que investir ao redor. Não investir ao redor, ela disse assim, o que eu sei fazer? Eu posso fazer carro elétrico, que eu aprendi a fazer super bem, tá? E eu tenho que fazer semicondutor. Qualquer geografia que realmente tem ambições maiores, tem que saber fazer a tecnologia de semicondutor, chip de computador.
Aí o que os Estados Unidos faz, olha para ela e diz assim, querido, desculpa, aqui você esbarrou no geopolítico. Igualzinho a Rússia. A Rússia não esbarrou no geopolítico, a China esbarrou no geopolítico. Diz assim, olha, aqui não. Porque você não faz nada no mundo em semicondutor que não seja americano. As pessoas dizem erroneamente que quem faz os semicondutores é a TSMC. Sim, ela fabrica os semicondutores. Mas tudo é tecnologia americana. Das máquinas, do design, do software que faz o design, é tudo tecnologia americana. Sem tecnologia americana você não faz nada. Então, os Estados Unidos chegam para a China e dizem assim, ó, aqui você não pisa. Já alguém vai chegar para a China e vai dizer, sabe esses carros elétricos que você faz maravilhosamente bem, melhor que a Tesla, com baterias fantásticas e muito mais baratos e muito melhores que os nossos? Desculpa, aqui também eles não entram, a gente vai botar algumas restrições. Tudo que a China tenta fazer agora esbarra no geopolítico. De Taiwan a semicondutores, a carros elétricos, que são as áreas que ela, na verdade, começou a canalizar os recursos da economia e esbarra no geopolítico. Então, pensa o seguinte, o teu core, você não consegue andar no momento, porque a própria te quebrou. Tá? O teu core não consegue andar porque você teve que atacar custo de saúde, custo de educação, tá? As crianças jogando muito videogame, que você atacou também, acabou atacando as empresas de tecnologia via esse mecanismo. E o que você tenta fazer ao redor para expandir, o mundo diz, olha, aqui não. Enquanto você está vendendo blusinha, eu compro as blusinhas. Mas semicondutor e carros, coisas que são importantes para a Alemanha, por exemplo, na economia dela, para os Estados Unidos, da economia dele, não, querido, aqui você não cruza. Então ela sabe que está em conflito geopolítico. O que ela espera agora para chegar? Donald Trump. Vamos supor que o Trump chegue. Tá? Tarifas, 10% de tarifas em tudo. Vai aumentar a tarifa para um lado e para o outro. Não é bom para a China. O que a China tem que fazer? Tem que fazer um bolsão de segurança, igual a Rússia fez. A China tem que passar por um processo em que ela reduz o crescimento econômico dela, para que ela forme um bolsão de segurança, para que ela possa passar por esse processo geopolítico. Que não vai ser fácil. Não vai demorar 1 ano, não vai demorar 2 anos, vai demorar 1 década. Ah, mas daí quebra no meio do caminho? Não acho que não quebra, mas eu vou dizer o seguinte, com relação ao que acontece no meio do caminho, você tem que viver igual a Bíblia, igual Jesus Cristo, você tem que viver o mal de cada dia. Você vai ter que entender isso dia a dia. Agora, o próprio cara do PBOC, o próprio governor do PBOC já falou, isso é uma jornada que não é curta e que é necessária. Tá? Não vai ser a China de ontem. Tá? Talvez ele se reinvente, mas vai demorar. O Brasil demorou 1 década perdido e até hoje não se achou. O Japão demorou mais de 1 década, até hoje não se achou completamente. Tá? Não sei se a Rússia vai se encontrar novamente. E os Estados Unidos só se recuperou 20 anos depois com a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Mas por isso que é crime. Por que é crime e castigo? Porque crime e castigo é obra de Dostoiévski. E na obra de Dostoiévski, Raskolnikov comete um crime e passa o livro buscando redenção. O interessante é que Raskolnikov comete o crime dizendo basicamente que algumas pessoas podem cometer crimes. Porque algumas pessoas são superiores. É coisa meio de Nietzsche, assim, né? Elas são superiores, elas podem cometer crime. Napoleão matava, por que Napoleão matava e podia matar? Porque ele era grande. Então Raskolnikov também pensava que ele era grande. Porque poderia ser grande. E a China pensou também. A China pensou que era acima de tudo. Né? Tinha essa inevitabilidade que a China ia passar aos Estados Unidos. E hoje em dia você olha para os números e já vê que não. Vai ser muito difícil para a China passar aos Estados Unidos. Primeiro, por população, né? Porque entra no declínio. Segundo, porque quando você olha essas dinâmicas econômicas, não fica simples de ver uma equação que a China, em algum momento, em qualquer momento, se sobrepõe à economia norte-americana. Se botar meu dinheiro, não vai. Se quiser complementar, João, mas eu tenho uma pergunta sobre isso. Ok, deu para entender bem o que está acontecendo com o modelo econômico da China e o que a China deve fazer. Não sei se ela vai fazer isso. Eu acho que o meu ponto aqui é o quanto de fato isso vai ser implementado. Tem um segundo ponto. Você falou do paralelo com a Rússia. A gente está vendo aí o conflito que a Rússia já teve, já mais de um conflito, agora tem com a Ucrânia, mas já teve na região da Crimeia. E China tem Taiwan, que toda hora surge quando que vai acontecer se vai acontecer de fato algum conflito. São essas duas dúvidas que eu tenho, e a terceira, fundamental, o quanto isso impacta tomada de decisão, né? Porque o termo que acho que tem sido mais utilizado é a China está exportando deflação para o mundo, né? Porque essa produção em excesso está saindo da China a um preço menor e isso está exportando deflação. Pode ser bom até para investimentos, mesmo que seja ruim para a China, pode ser bom para o resto. Enfim, conflito bélico e impacto nos mercados. Interessante, a gente estava olhando, deixa eu dizer essa questão do impacto nos mercados que eu acho interessantíssimo, né? Você vê como é que é louca a economia chinesa. A gente estava olhando e dizendo assim, cara, o preço do minério de ferro não cai, né? Cara, por que esse preço do minério de ferro não cai? Aí a gente resolveu estudar o negócio, olha,
entra aí nesses números, vamos descobrir o que está acontecendo no minério de ferro. E a verdade é o seguinte, cara, você vê como é que a coisa é louca, né? Você sabe que desligar o alto-forno é difícil pra caramba, tá? Eu só me lembro de desligar o alto-forno aqui quando teve o Covid, e a coisa ficou realmente feia que desligaram o alto-forno aqui no Brasil, se eu não me engano. Mas desligar o alto-forno é muito difícil. E daí, o problema é o seguinte da China, a demografia é terrível chinesa em todos os aspectos. Falta mulher. Falta mulher em idade de casamento. Você imagina um monte de homens sem emprego, né? 25% de desemprego entre homens jovens. Você imagina o desespero que não é. Você não tem emprego, não tem perspectiva de casamento, né? E tá na China ali sob controle rígido social. Então o cara quer manter o cara empregado, não vai desligar o alto-forno, mas não pode, não tem para que usar o aço, porque grande parte, na verdade, era usado na indústria de construção, que já caiu aí substancialmente do topo. Então o que o cara faz? Começar a exportar para um monte de país de segunda linha, né? Segunda linha que eu digo, um monte de país secundário, enfiando aço nos caras, e dumping aço nos caras. Tanto é que você olhar o preço do aço no Brasil e olhar o que aconteceu com as siderúrgicas brasileiras, está um desastre. Porque a China está jogando aço a qualquer preço com margem negativa nas siderúrgicas para manter a coisa inventada. Então é muito difícil você entender o que são os efeitos, a não ser que você decomponha esses efeitos um a um. O que aconteceu com o minério de ferro? O cara não quer deixar cair porque continua essa produção de aço. Até quando eles vão conseguir fazer isso, eu não sei, né? Mas a irracionalidade pode demorar por mais tempo, porque você pode permanecer solvente no seu trade, né? Eu acho que equities, cara, é o seguinte, a gente destrinchou as equities chinesas bem, tá? Abriu ali todo o subsetor, olhou um para um. Cara, tem que ser quase ali aquela, vou voltar para a Bíblia, né? Homem de pouca fé porque duvidaste. Você tem que ter fé, velho. Para você botar o pé na equity chinesa, comprar aquelas empresas de tecnologia, comprar aqueles bancos, cara, comprar banco chinês, que tudo bem, trade a 0,3, tá, mas, cara, você tem que estar muita fé que todos aqueles problemas não vão ser jogados em cima daqueles bancos. Então, é um ato de fé, tá? Você comprar equity chinesa. Então, bota a equity chinesa pro lado. Aí pro Brasil, cara, não acho que vão comprar menos soja, não acho que vão comprar menos milho. Eu acho que o Brasil vai... eu acho que a China, pro Brasil, pra China afetar o Brasil, a China tem que ser um desastre. Eu não acho que a China vai ser um desastre. Eu acho que a China simplesmente é um modelo ex-growth. É um modelo que seus melhores dias estão por trás dele e vai ter que ser reinventado com o tempo. Por exemplo, carro elétrico, a gente acertou até o vendido em Tesla, a gente errou o comprado na BYD. Mas por que a gente errou o comprado da BYD? Porque a gente não esperava que a overcapacity, né, que a sobrecapacidade fosse tão grande. E, cara, os caras enfiaram a mão numa proporção tão grande que você começou a jogar preço para baixo. Por que a Tesla está do jeito que está? Porque o preço começou a cair, porque tem sobreoferta. Então, até na indústria de ponta chinesa, que seria o carro elétrico, está difícil de investir. Então, na China a gente vive o seguinte, a gente vive o nosso mal de cada dia. A gente olha cada dia, cada ativo, a gente sabe o efeito da China. Para equities brasileiras, a gente só pede a Deus que a China não colapse. Tá? Não entre realmente num processo mais nefasto, que eu acho que não vai entrar não, tá? A dívida é interna, os problemas são internos, os caras... É tudo uma grande ciranda, né? É tudo um grande... o veículo local é financiado pelo banco local, que é tudo uma grande ciranda, né? Em que outro dia eu estava vendo por que a net interest margin dos bancos chineses só caíam, porque só cai. E parte disso, lógico que é a mão do governo nas taxas, mas parte disso é que quando um empréstimo de juros, vamos dizer, 10 defaulta, o governo troca isso dentro do banco pelo mesmo empréstimo, só que agora com juros 5, e com uma garantia governamental em cima disso. Então, quando você vai olhando tempo depois de tempo, você está trocando dívida de juros mais altos que eram a mercado por juros subsidiados do governo dentro daquilo para que aquilo não defalte. O governo não deixa defaultar, mas dá para o banco um juros muito menor. Então, gradualmente, a NIM do banco vai sendo contraída dentro desse processo, que eu acho que está longe de acabar, tá? Cara, Taiwan esquece porque não tem... Você imagina o seguinte, olha só, a Rússia é totalmente autossuficiente em energia, é o suficiente em alimento, tá? E o Putin ficou anos para fazer essa autossuficiência. A Rússia quase não tem ninguém mais na Rússia. A população da Rússia é declinante. Daqui a pouco não tem mais russo, tá? Volto a dizer, demografia exponencial para baixo também. Aliás, inclusive, eu ouvi falar que o Putin faz umas festas para promover fertilidade na Rússia, porque é um problema, os homens morrem tudo cedo, tá? E não tem, dizem que os russos mentem abertamente a cuidar de criança por razões geopolíticas, tá? Então, eu acho que... A Rússia vai ter o próprio carnaval, então. Daí você olha a situação chinesa, depende de comida de fora, depende de energia de fora, depende de tudo do exterior. Você acha que o cara vai entrar numa loucura dessa? Olha só, o Putin, cara, o cara é ex-KGB, o cara é duro na queda, duro de matar.
Tá? Mas quase já mataram o cara ali. Olha só, ele estava bem, os oligarcas estavam bem da vida, viajando de iate pelo mundo, comprando clube de futebol, comprando metade de longe, estava todo mundo feliz. Aí o cara resolveu invadir a Ucrânia. Porra, os oligarcas perderam o iate, perderam o clube de futebol, perderam tudo, tá todo mundo. O pessoal deve estar chateado. A única coisa que pode derrubar o Partido Comunista Chinês é uma guerra mal sucedida. Eles não vão invadir Taiwan por isso. Eles vão fazer aquela coisa de chinês, igual fizeram com Hong Kong. Cara, me devolve Hong Kong aí. Não, mas pô, me devolve. Ficaram ali anos, cara, 100 anos esperando Hong Kong de volta até que Hong Kong voltou. E vão fazer a mesma coisa com o Taiwan. Aquilo ali, cara, o que acontece? Nos próximos 10 anos a gente vai tirar a indústria de semicondutores de lá gradualmente, trazer isso de volta para o Ocidente. Então, os próximos 10, 15 anos vão ser isso. Tirar a TSMC de lá e levar a TSMC de volta para a Europa, para os Estados Unidos, principalmente para os Estados Unidos. No momento que você se sentir confortável, que essa capacidade está duplicada, honestamente, o que acontece com Taiwan, ninguém vai se importar. Você é sério, ninguém vai se importar. Tá? E aí você pode entrar no processo de negociação e você vai chegar num acordo eventualmente. Eu não acho que seja um grande problema. Eu já vi tanta gente inteligente perguntando sobre Taiwan, sem responder essa pergunta básica, como é que você vai invadir Taiwan se você tiver sanções à China, a China quebra no outro dia, você para o processo econômico chinês. A Rússia não, a Rússia tinha petróleo, a Rússia tinha diesel, a Rússia não tem só petróleo, tem capacidade de refino, tem diesel, a Rússia é autossuficiente de alimento, ela pode andar. O mundo, na verdade, se colocou de joelhos para a Rússia, o petróleo russo nunca deixou de sair da Rússia. O mundo teve que se ajoelhar à Rússia e dizer assim, cara, não, eu não posso ver sem teu petróleo, eu vou botar a sanção, mas é para inglês ver. O petróleo vai continuar andando. Não vai, cara, a China não vai fazer isso. Você respondeu as perguntas, querido? Respondeu quase todas, só tem uma, mas antes eu queria... Eu acho que eu não sabia responder. Queria só saber se o João quer fazer algum comentário sobre... Eu concordo, o que eu acho mais engraçado é que quando você olha, especialmente lá fora, né, a todo momento, você tem alguém procurando um caminho para justificar o investimento na China nesse momento mais difícil, né? Então, ano passado a gente teve lá o call da Gavco, foi um call que reverberou em todo lugar, era o call das commodities, o call da grana do chinês que não está, vamos dizer, não está ali dentro da China mesmo, né? Mas que tem os seus recursos fluindo pelo Sudeste Asiático e que esse cara, ele deveria, de certa forma, trazer esse dinheiro para dentro. A China até tentou, né? Fazendo as empresas levar o dinheiro de volta para casa para comprar bolsa. Bom, esse call do ano passado foi engraçado porque ele puxou as ações para cima e tudo voltou para baixo. E agora a gente começa a ver de novo um pouco essa leitura de que pode ter uma reação por conta dos estímulos infinitos do governo chinês, enfim. E a gente começa a ver aquela virada de chave ali de alguns gestores lá de fora começando a colocar o pezinho de novo em China, mas é tudo aquele dinheiro que entra e amanhã tá de eu já volta. Eu já comprei China 3 vezes nos últimos 3 meses. Lógico que eu quero um rally. Quem é que não quer um rally? Quem não quer? Quem não quer, cara? Eu quero ativo amassado, se for rallyar, eu tô doido pra que eu rally. Mas, infelizmente, estopei 3 vezes. É verdade. E é muito legal também, porque se você pega as commodities principais, elas anteciparam até essa dinâmica ruim de China, né? Pega lá o lítio, que a gente está falando de carro elétrico. O lítio desabou um absurdo. O ano passado, né? Atrasado, já vem numa dinâmica muito ruim, né? Então, assim, você percebe que tem alguma coisa que está disfuncional nessa cadeia mesmo, né? Alguma coisa muito, vamos dizer, que atravanca mesmo a economia por lá. Eu não sei o quanto vocês olham para ela, mas minha única pergunta não respondida, que na verdade eu não fiz, por eles não responderam, mas tem uma empresa quase chinesa na Bolsa Brasileira, uma tal de Vale, né, que está ali, não está tendo dias muito bons, embora o minério não esteja caindo, o Vale está ali não muito bem, embora para quem gosta ali de uma empresa que paga bons dividendos e está barato, agora para quem não gosta de China está com medo, enfim, a gente vê uma falta total de consenso em Vale, até um pouco... o pessoal receoso com o Vale. Como é que vocês enxergam o Vale nesse momento? Vocês olham para Vale? Eu olho para Vale, assim, como empresa, eu gosto. Não tenho no momento, dentro das minhas carteiras. Eu vejo que... Acho que tem esse lado do que o Rui pontuou, né? No final, você tem a demanda para o minério. Ela está lá, ela é existente. Para desligar o outro forno é caro. E aí...
aquelas empresas que produzem aço na China vão continuar produzindo com margem zero ou com margem negativa. É o que estão fazendo. Que é o que estão fazendo. Então essa dinâmica me parece que vai continuar. Né? Saíram os resultados recentes agora da BHP, da Rio Tinto. Essa Rio Tinto hoje, né? Saiu hoje e a BHP ontem. Ou foi ontem. E assim, tá tudo bem. Nada fora da curva. Né? Então me parece que assim, essa dinâmica vai continuar. Né? A gente não deveria ver esse preço de minério muito para baixo também. Acho que o governo chinês tem fôlego ainda para bancar essa brincadeira por mais um tempo. Mas eu não sou muito entusiasta nesse momento. Só isso. Entra naquele bucket que em hedge fund a maioria dos ativos você não tem que ter opinião, né? Fica difícil demais, é melhor deixar de lado. É melhor deixar de lado. Tá nesse bucket o seu? A grande maioria dos ativos você não tem que ter opinião. Mas a grande maioria dos ativos não tem a menor ideia. Até acho que se o mercado animar, vai subir, né? Porque tá no pacotinho Brasil, sei lá. Se comprar o índice, vai subir. A parte grande do índice vai acabar subindo. É isso. Boa. João, vamos sair de China e entrar então no mundo tech. Vamos lá. Bom, o programa não vai ao ar no dia que está gravando, né? Mas estamos gravando no dia que saiu o... seguinte ao resultado de NVIDIA. Exato. Que a gente estava até ontem, na noite de ontem, né? Aqui no evento, você estava comemorando a alta da ação no aftermarket, que vocês têm NVIDIA na carteira, enfim. Mas queria usar isso como um ponto de partida para falar um pouco talvez do que está mantendo né, bolsas lá fora nas suas máximas históricas, enfim, não só nos Estados Unidos, mas acho que os Estados Unidos principalmente por isso. Eu vejo que esse movimento de tech, na verdade, assim, tudo começou ano passado, o próprio resultado de NVIDIA lá em maio do ano passado, o resultado do primeiro trimestre fiscal deles lá, nem sei qual é o trimestre fiscal, na verdade, porque eles têm o calendário todo errado lá. Quando o Jensen Huang lá, que é o CEO, ele falou assim, olha, estamos começando um novo momento vamos dizer, do cloud computing. Um novo momento no qual o cloud computing sai de vamos dizer, um modelo de servidor básico que acumula dados para um negócio que passa a ser um negócio de inferência de dados. Ali, o que ele tinha na cabeça, e enfim, ele foi percebendo é que as big techs fariam investimentos massivos nas novas GPUs da NVIDIA por necessidade. Todo o segmento de cloud computing ele está sendo remodelado, renovado, porque as big techs, as empresas que têm o cloud e que estão aí, vamos dizer, nessa crista da onda, elas precisam reformular todo o seu estoque de hardware. Isso começou em 2021 e veio se acelerando 2022, 2023, aí foi meio que vamos dizer, o auge aí dos investimentos nesse segmento. E aí a NVIDIA, vamos dizer, dentro da estrutura, da arquitetura de AI, ele é um dos principais players porque simplesmente ele alimenta esses servidores aí da AWS, Azure, do Google Cloud, etc., o Meta, né? E a gente começa a perceber esse movimento. Todo mundo fala assim, mas o ChatGPT entrou 140 milhões de pessoas e tal, muito rápido, não sei o quê. Mas não é bem essa a essência. A essência é que, no final, não é o usuário final. São os próprios servidores precisando reconstruir os seus negócios. A própria AWS precisando colocar capacidade para entregar para os seus clientes, para entregar para o B2C, para o B2B e para nos novos serviços que vão nascendo ali ao seu redor. Né? E aí, uma das coisas que as Big Techs têm, enfim, muita grana no bolso, e no final, o Rui falou aqui de retornos decrescentes de escala, as Big Techs, elas têm, na verdade, retornos crescentes de escala. No sentido de que quanto mais grana esses caras têm, mais capacidade eles têm de escalar os seus produtos. Então, o que está acontecendo? A hora que eles põem um chip novo da NVIDIA lá dentro, eles conseguem processar mais e mais barato. Processar mais e mais barato. E aí, a hora que você vai ligando esse monte de serviços de AI lá nos seus servidores, e você começa a ter informações cruzadas, né? Porque antes você tinha o cloud computing, que era o estoque de dados. Pumba. O dado entrava lá dentro, você montava uma máscara e puxava o dado. Agora não. Agora você tem o estoque de dados, você tem os dados que são imputados aqui, que entram no seu servidor, que rodam e que voltam cuspindo uma outra coisa, né, aleatória. Então,
toda essa dinâmica, ela começa a ganhar escalabilidade, começa a dar força para essas empresas, para as Big Techs no caso, e fazem com que as empresas se tornem mais rentáveis com o tempo, a partir do, vamos dizer, do investimento que elas fazem nas suas próprias GPUs. Então, o que a gente está percebendo nesse movimento das Big Techs, então, é algo que vai se mostrando até justificável. O resultado da NVIDIA ontem foi brutal, foi absurdo. O que cresceu bastante foi a parte de inteligência artificial, a parte de data center. Que, vamos lá, tem os dois lados aqui da moeda. Tem a própria venda de GPUs para os data centers, mas tem também o tal do CUDA, que é o modelo deles de programação para se utilizar as GPUs. E isso daí tem crescido bastante. A primeira vez que eles venderam o CUDA foi na época do metaverso. O CUDA era o grande play da NVIDIA para se apostar no metaverso. Além das GPUs, ele vendia esse modelo de, vamos dizer, programação que era atrelado à GPU e que permitia que, vamos dizer, diversas empresas pudessem integrar os seus serviços em um único front. Então, imagina o seguinte, você tem lá a Autodesk, você conhece a Autodesk? Uhum. Autodesk é uma empresa de engenharia. Você tem lá uma outra empresa, Cadence, que faz lá sistemas de tubulação. E aí, cada um deles conseguia ali, de longe, essa era a ideia, a tese do metaverso, conseguia de longe fazer lá, montar o seu CAD, vamos dizer assim, e grudar tudo no final e fazer a simulação. Então, assim que a NVIDIA começou com as GPUs e com o CUDA. Só que o que aconteceu? O CUDA virou uma excelente ferramenta para quê? Para treinar a inteligência artificial. Então, a NVIDIA ela vem crescendo muito com a venda das GPUs e também por conta dessa maior integração dos usuários utilizando o próprio modelo dela para treinamento e inferência de AI. E aí, o que ele citou ontem, até na conferência, foi que agora que nós estamos no tipping point, agora que a gente vai começar a, vamos dizer, dar escalabilidade, porque o que a gente viu até agora foi, ok, a gente tem dados entrando e saindo, mas não num volume tão brutal quanto a gente espera. O que a gente vai começar a ver agora é o Copilot da Microsoft entrando no jogo. A gente vai ver outros players de AI, e aí os Big Techs vão sair na frente em algum momento, né? Que é um momento que você vai ver lá o Zuckerberg aprontando mais uma. Provavelmente a Apple deve vir com Siri. A gente vai ver outros players, vamos dizer, aumentando esse volume de inferências dentro desses programas, dentro das GPUs, dos clouds, etc., que vai ser um negócio que vai começar a acelerar de uma forma brutal. E toda essa transação, obviamente, custa alguma coisa, né? Então, vamos dizer, essa indústria que a gente olha e fala, pô, estamos na bolha? Não estamos na bolha, né? Até o meu último diário de bordo foi exuberância racional, de novo. Será que chegamos no ponto? Né? Até fiz a comparação com o Cisco, né? Nessa última. Mas, assim, me parece que a gente se a gente realmente estiver nesse momento, desse tipping point, me parece que assim, a gente vai continuar vendo o resultado dessas empresas escalarem de uma forma muito brutal. Então, assim, a AWS, que era uma empresa dentro da Amazon que não gerava muito caixa, mas que não era lucrativa, vai passar a ser muito lucrativa dentro da Amazon e vai inverter o processo, né? Vai sustentar todo o crescimento ali do e-commerce. Se você olhar para a Azure vai começar a ser muito mais representativo dentro da Microsoft. O Google Cloud vai ser importantíssimo porque a Alphabet é a grande vítima do AI, né? No sentido de que o Google Search ele é vamos dizer, o serviço sob risco. Ele é o serviço sob risco porque se todos os AIs começarem a fazer pesquisa na internet, eu não preciso mais do Google Search, né? E aí a Apple pode levantar a mão e falar assim, eu não quero. Se vamos dizer, o market share do Google Search cair de 95 para 85, o que acontece com as receitas da Alphabet? Vão desabar. Né? Então, assim, tem todo esse mecanismo de AI invadindo o search do Google, então o Google precisa correr atrás. Aliás, eles acabaram de soltar uma notícia ruim, né? Que foi, eles voltaram atrás na questão do Gemini para processar imagens. Estavam processando umas imagens meio absurdas, assim, os Found Fathers americanos. Aí aparece lá um pessoal assim que não tem nada a ver, né, com os americanos da época, mas enfim, é anedótico. Mas enfim,
esse processo de AI, ele tende a acelerar, ele tende a avançar muito e eu acho que a gente vai ver, vamos dizer, retornos muito positivos dessas ações ao longo desse ano, nos seus resultados, e vai acabar meio que surpreendendo o mercado. Então a resposta da pergunta da bolha é: não estamos na bolha. Não, eu não Ou se acho. estamos, ela está no comecinho. Ou se estamos no comecinho. Bom, para quem gosta de números brutos e não está muito preocupado, né? Só quer bater o olho, para a gente ter uma ideia, com esses resultados que a NVIDIA soltou e com as projeções que o Huang já divulgou para o próximo trimestre, a NVIDIA está sendo negociada a 30 vezes lucro. Não parece algo... Parece razoável. Parece razoável para uma empresa premium, líder de mercado e que deve dominar o mundo. Será? Rui Alves, como é que querido. esse mundo tech entra na carteira da Kinea? E eu sei que já foi tema de cartas, mas enfim. Deixa eu falar da coisa mais simples possível, tá? Eu sou antigo o suficiente, não vou dizer velho, antigo o suficiente para ter visto toda a internet do zero, né? Sair do zero e se transformar no que é hoje, né? Eu falo isso porque muitos jovens aqui escutam a gente, né? Não tiveram essa... Mas eu me lembro de 1995, né? Dali para frente, eu me lembro de chegar aos e-mails, eu me lembro da linha de escada, quando você tinha que discar para ter a conexão da internet. Isso eu lembro também. Que era muito, eu lembro do Alta Vista, eu lembro do Netscape, que era o primeiro browser ali. Eu me lembro disso tudo. Eu me lembro quando chegou os Palms, quando chegou o BlackBerry, e aí virou o iPhone. Mas entre você, quando a coisa realmente deslanchou, né, em internet, e-commerce, essa coisa toda, você já estava em 2015, que é quando você tinha o iPhone com 4G funcionando 100%, que você podia stream o vídeo no seu iPhone. Mas isso foi de 95 a 2015, foram 20 anos, cara. 20 anos dá tempo de se adaptar, dá tempo de você ver o que está acontecendo, de você mudar como pessoa e se adaptar àquela tecnologia. Eu uso bastante AI hoje em dia, bastante mesmo, porque meu dia só tem 24 horas, né? Meu dia é louco. E eu comecei a perceber, eu pago o ChatGPT 4, tá? Eu comecei a perceber que ele resolvia vários problemas para mim, quase como um assistente ali, um segundo Rui, né? Resolvendo vários problemas que me levavam muito tempo para resolver antes. Mas a coisa que mais impressionou foi a imagem. E eu vou dizer por que eu estou falando de imagem. Porque ele falou que o Gemini tirou a capacidade. E o GPT-4 está incrível de geração de imagem. Tá? Você está no meu chat, você vê. Eu ia comentar isso, não ia te expor, mas é verdade. Eu fico impressionado com a capacidade de geração de imagens do chat GPT-4. Tá? E há 4 meses atrás, eu fazia as mesmas imagens e eram horrorosas. Horrorosas. Não serviam para nada. Elas não serviam para nada. E 4 meses depois, as imagens são fantásticas. Eu estou falando de 4 meses. Eu não estou falando de 4 anos. Estou falando de 4 meses. 4 meses é a diferença entre uma coisa horrível, em que eu simplesmente mandava para uma agência de marketing para dizer: a ideia é essa, prepara um material de marketing para mim, hoje sai do GPT e eu mando direto, eu publico direto, sem ninguém precisar tocar, sem precisar de um Photoshop, sem precisar da Adobe, sem precisar de nada, tá? Eu aprendi a fazer o prompt o suficiente para que a imagem saia perfeita do jeito que eu quero. Isso foram 4 meses. Se você pensar que você está praticamente numa nova lei de Moore, que a cada 3, 4 meses a coisa dobra de capacidade, se você tem o ChatGPT pago e está no teu iPad, no teu mobile, vai no cantinho superior esquerdo e toca, você vai ver que já tem várias aplicações ali que estão nascendo, e aplicações interessantíssimas, tá? Que salvam tempo. O meu sonho é o seguinte, cara, e não está longe, meu sonho talvez tenha menos de um ano. Eu e esse cara aqui, seguinte, tem que ir para São Paulo. Querido, eu tenho que ir para São Paulo, tá? 8 horas da manhã, compro a passagem, 7 da noite voltando, acho mais barato, se for 2 dias, marca o hotel para mim, tá? Você sabe qual é a minha agenda, liga para as pessoas, diz que eu vou estar lá, manda um e-mail para as pessoas, escreve para mim um texto rápido, resumindo as reuniões que eu vou ter, a reunião com fulano, Beltrano, você já conhece, já tem todos os meus arquivos sobre essas pessoas, faz para mim uma briefing das reuniões e bota para mim tudo certinho na minha wallet, para que eu possa tudo. Já está... Alguma dessas coisas que eu falei para você já acontece. Já acontece, tá? Compra a minha... Desculpa, cara, não tive tempo de supermercado. Você conhece minha lista. Compra para mim, tá? Aliás, já tem uma câmera dentro da minha geladeira. Você sabe que tá faltando. Compra esse negócio para mim. Isso é meses de distância. Meses. É só fazer a aplicação. Ele já sabe fazer isso tudo. É só fazer a aplicação. Então, você está andando em 3, 4 meses. Isso está me assustando enormemente. Já tem capacidade do ChatGPT, se você tocar aqui, você vai ver, em que você pode updatear uma base de dados. E você updateia a base de dados e você pergunta para ele sobre a base de dados.
que você achou dessa base de dados? O que você pode aprender sobre essa base de dados? Me ensina algo sobre essa base de dados. E ele começa a fazer charts para você, começa a fazer gráficos para você, começa a dizer, essa relação é interessante, essa relação entre idade e tipo de compra é interessante, isso aqui me parece estatisticamente insignificante, sem você precisar programar em Python, sem você precisar programar em nada, ele faz tudo para você. Bota isso 8 meses, 12 meses na frente. Por que eu estou falando de imagem, tá, que eu falei? Porque ele falou de inferência. Uma das coisas principais, você treina um modelo de AI, aprende, ensina ele, e depois você, com dados novos, você infere. Tá? Primeiro você treina com dados que não são atuais e depois ele começa a inferir baseado nos novos dados que você dá para ele. O que a NVIDIA falou é que esse processo de inferência está crescendo muito, muito mais do que o mercado esperava. Tá? Agora, imagina você começa a trabalhar em inferência não só com texto, você começa a trabalhar com imagem. Imagina você trabalha só com imagem, você começa a trabalhar com vídeo. Você cria um podcast desse inteiro do zero com inteligência artificial. Você sabe mais ou menos como é que o Rui Alves fala, você tem todos os arquivos que ele escreveu de China, você sabe como é que Salomão faz a pergunta, você simplesmente diz para ele, cria um podcast com o Rui Alves e não está muito longe disso não, tá? O que falta para isso é capacidade de processamento de vídeo, só falta GPUs, processamento para você fazer isso, porque ele já sabe fazer. Se você pedir para ele, der a capacidade de processamento, ele cria um podcast e nós três aqui batendo um papo, tá? Em tempo real, com as nossas ideias que estão na internet. Ele passa por todos os arquivos e faz. Então você está a poucos meses de coisas fantásticas acontecendo. Eu não sei exatamente coisas fantásticas, eu só quero achar os vencedores das aplicações. Tá? Eu acho que tem várias empresas que não gostam só de NVIDIA, a gente tem, por exemplo, Broadcom, a parte das TPUs, a gente gosta de Marvell, a gente gosta, tem várias coisas em semicondutor, TSMC, logicamente, a gente gosta muito. Tem várias coisas em semicondutor, mas agora eu quero achar a próxima layer, eu quero achar os campeões das aplicações. E o campeão da aplicação, por enquanto, para mim, ainda é a Microsoft com o OpenAI e com o Copilot. Fora isso, eu quero saber quem mais vai ser vencedor, porque perdedor, cara, tem tudo quanto é lado. Nossa, como tem perdedor? Google, se você for realmente para o caminho do AI, Google é perdedor, Adobe é perdedora clara, porque você não vai usar Photoshop mais. Tem vários perdedores, tem mais perdedor, provavelmente, aí, do que ganhador no momento. Os ganhadores vão aparecer. E a gente tem que ter a cabeça aberta para pensar. O trabalho do Guilherme, nosso analista de tecnologia, eu disse para o Guilherme, teu trabalho nos próximos meses, além de, logicamente, cobrir toda essa parte de semicondutores e as clouds e AI, me acha os caras que é a próxima geração disso aqui. Acha esses caras para a gente e traz esses caras para o portfólio. Eu já ia perguntar para o ChatGPT também, né? Porque aí já foi até uma carteira ali, um paralelo. Ó, Guilherme, seu benchmark é esse. A gente está falando de evolução. O ChatGPT no começo tinha um problema. Não é no começo, não. Há 4 meses atrás, ele tinha um problema que ele alucinava. Tá? E alucinava era o seguinte, você perguntava algo que ele não sabia, como ele era treinado com dados até 2 anos atrás, até pouco tempo atrás, se você perguntasse um negócio que era recente, ele não sabia, ele alucinava uma resposta. Isso é muito parecido com o ser humano. Tá? Ser humano, se não sabe alguma coisa, ele alucina em grande parte alucina uma resposta. Tem vários testes cerebrais dessa natureza, tá? Em que você trick a pessoa, tá? E uma parte do cérebro dela passa a saber a informação, a outra não sabe. Daí você pergunta para a parte do cérebro que não sabe a informação, ela inventa uma razão. Tá? Vários casos interessantes isso a gente cobre um podcast depois com mais detalhes. Mas isso é normal, pergunta para alguém, onde é que fica a farmácia? Você pode não saber, mas você fala, na segunda direita ali, você vai inventa. Então o ChatGPT também inventava, mas agora, o dia que eu fiquei, cara, louco, foi o dia que eu perguntei um negócio para ele e ele abriu um ícone e apareceu assim, procurando na internet. Porque até então ele não fazia isso. Isso foi novo de 2 meses atrás. Isso é novo, Entendeu? E a velocidade que a coisa se multiplica. Eu falei da imagem que há 4 meses atrás era inútil, agora eu publico num documento oficial da empresa uma coisa que ele criou. Ele antes alucinava uma resposta, hoje ele basicamente procura na web e te dá a resposta certa. É muito, tipo assim, é muita coisa. E quando o cérebro humano, 20 anos, que foi a implementação da internet até o 4G mobile, o cérebro humano trabalha bem com isso, não tem problema. É mais ou menos um tempo de uma vida antiga, né? De uma vida pré-histórica ali. Então, os nossos genes trabalham bem com isso. Mas mudar a cada 3 meses não é normal. Tá? Eu acho que até tem implicações sociais imensas, implicações psicológicas imensas com relação a isso, como o celular teve. Eu acho que tem implicação muito para até distribuição de renda, isso vai ter implicações. Tem muita coisa para mudar, cara. Muita coisa. Mas eu vivo igual Jesus Cristo, a cada dia o seu mal. Eu não tenho que projetar 10, 20 anos na frente, nada disso. Eu vejo daqui a 3 meses que me dá os vencedores de curto prazo,
O longo prazo não é longo fácil, prazo. querido. Longo prazo não é fácil, entendeu? Longo prazo é feito de vários curto prazos. Então vamos com problema pouco a pouco pra gente achar esses caras e botar pra dentro do portfólio. É isso aí, um pouquinho de Bíblia, um pouco de ChatGPT. Tá? Cabeça de Rui Alves. Até para essa questão aí do ChatGPT, já fazer busca na internet, já existe, né, um aplicativo que é o Perplexity AI, que foi um investimento aí da própria Amazon. A Amazon colocou dinheiro nisso. Que ele já faz toda essa pesquisa. Você fala assim, pô, quero que você procure só em artigo científico. Pronto, você pergunta o que você quer, ele vai lá, ele te conta a história e te dá os links para os artigos científicos. Então, assim, você já está um passo gigante na frente. E tem essa questão de vídeo ainda, que é muito legal, né? Bom, agora saiu o Sora, né? Do ChatGPT. E tem uma coisa que a NVIDIA está muito na frente, que é justamente por conta do CUDA e por conta da questão desse modelo que ela estava tentando fazer ali com o metaverso, que é a parte de simulação e a física. Porque o Sora não tem física, né? O Sora, ele ainda é você faz um vídeo do que você quer, né? Tem lá um exemplo, saiu no Twitter, que o tubarão tá do seu lado, assim, mostrando, aí a menina vira, dá risada, umas coisas assim. Mas ele não tem uma física muito apurada, porque você tá lá fazendo o seu prompt. Agora, a NVIDIA tem vamos dizer, ela já tem um modelo que simula com a física super apurada. Inclusive, isso até uma das coisas que a NVIDIA tá lá dentro dos veículos autônomos, etc. Mas a hora que a NVIDIA conseguir linkar o prompt a essa física apurada... Isso é legal, porque ele fazia isso até para videogame, né? Tinha aqueles Ray Lights. Isso aí, né? Ray Lights, isso aí. Deve ser uma adaptação desse tipo de tecnologia. É bem legal isso, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. Você tem que dar características reais para o mundo que você cria, né? Dar características reais para o mundo que você cria. Quer dizer, vai ser um negócio muito... Enfim, a hora que esse negócio grudar, aí eu acho que vai ser ainda mais... A gente tá na beira de coisas grandes, cara. A gente tem que manter a cabeça aberta. O pessoal fica assim, é bolha, não sei o que. Tipo assim, cara, vamos supor que é bolha. Esse não é o ponto. O ponto é que você tá na beira de coisas muito grandes e você tem que estar com a cabeça aberta para essas coisas muito grandes que vão estar para vir. Se vale 30 vezes lucro, ou se vale 25, ou se vale 200 vezes lucro essa empresa. Cara, tipo assim, bota isso de lado por um segundo, porque isso é uma empresa, tá? Se você, aquele negócio que eu falo, se você pegar o S&P 500 e tirar as 7 maiores, aliás, as 7 já não se comportam mais como 7, tá? Porque a Apple tá bem ruim, recentemente, a Tesla tá bem ruim, a Google já não performa da mesma maneira. Quem tá alucinado realmente é a Microsoft, Meta, NVIDIA e a Amazon também tá bem. Essas 4 estão bem, tá? Não é mais Mag 7, é 4 MEG e 3 MERD, né? Meio MERD. Mas se você tirar essas 7 empresas, o 493, que é o que sobra do S&P, tá bem legal, cara. A valuation é razoável. Valuation razoável dentro de uma economia que tá bem, que provavelmente daqui a pouco vai estar cortando os juros. O resto do mundo é todo barato. Brasil é barato, Europa é barata, Ásia é barata. Lógico, você não quer comprar coisa ruim. Mas tem coisa boa ali, valores bastante razoáveis. No mundo que está entrando em arrefecimento e no mundo que tem coisas interessantes para acontecer. E vou falar uma coisa. Às vezes a gente fica com esse negócio das 493, pô, tá tudo caindo. Não. O que tem ali nessas 493 ainda... Você tem hoje um espectro grande de empresa que está andando muito bem, fazendo muito bons negócios. Só pensar na parte de biotech, né? GLP-1, pronto. Pô, a parte industrial tá ótima. A parte industrial tá indo muito bem. Serviço, se você pegar lá o Booking, a gente tem Booking na carteira, então, andando muito bem. E tem uma parte do S&P que vai patinar mesmo, porque tem que patinar, uma economia mais antiga, né? Pega lá os bancos regionais americanos, vai ficar na história do juro que o Rui não quer falar. A gente pode até falar dos juros, não falar dos juros, não. Não quero falar não, também. Não vai dar tempo de falar, porque hoje é um programa pocket. Né? Pocket. Mas é isso, né? Quer dizer... O programa tá virando bag, né? Quer botar um suco. Como o pessoal tá acostumado a 3 horas, então um papo de 1 hora aí já fica... Mas é isso, eu olho para a S&P, para mim é um pouco que o Rui está pontuando, assim, me parece que você tem muitas outras oportunidades ali, tem espaço ainda para
negócio andar mesmo. Ô, João, acho que você tem que participar mais de podcast com a gente, porque Vambora. de todas as vezes que eu vi você falando no podcast da Empíricos, acho que a primeira vez que eu vejo você otimista, cara. E o pessoal tá aqui atrás para assim, comprovar. Que... Eu fiquei pessimista 2 anos da minha vida e eu decidi que A vida é muito curta vida é muito para vender curta S&P, né? pra vender S&P. Nossa, a vida é isso. muito curta para vender Acabou. S&P. Que frase bonita. Né? Bom, gente, para finalizar, já que a gente falou tanto de tech, desse mundo que deve começar, grandes coisas devem acontecer, eu queria que vocês falassem 2 empresas para ficar de olho. Não seria nem como investimento, mas até como um usuário aí, né? Pô, se eu soubesse que você ia fazer esse call de ChatGPT, Rui, ia fazer colocar um link patrocinado ali para o pessoal assinar o ChatGPT, já ganhava um revenue share ali, mas 2 empresas para ficar de olho, seja como investimento ou até com uma nova tendência aí dos tempos modernos. Kiné e BTG? Aí o Esteve desce aqui. Diz aí, começa você aí, querido. Pô. Eu vou... Vai lá. Cara, olha só, vou começar com óbvio, tá? A TSMC, porque é a base, tipo assim, milhares de aplicações vão aparecer, milhares de tecnologias e arquiteturas vão aparecer, tá? A própria NVIDIA é o fabricante dos chips da NVIDIA e vai participar desse processo e na próxima década não tem nada que a substitua. Então vai ter que estar no olho de todo mundo. Vai ter que estar de olho nela. Se você quer entender dessa transição, essa transição depende de semicondutor, de diversos designs de semicondutor, você vai ter que estar de olho nessa empresa. Não tem como não estar de olho nessa empresa. Vai ter que entender. Boa. Eu vou citar uma que também, vamos dizer, a gente tem uma participação grande na carteira, aliás, uma das maiores ali no Tech Select, que é Salesforce. Salesforce. Um case que ficou abandonado um baita tempo e no ano passado eles conseguiram dar uma guinada boa na parte de controle de custo. Bom, tá todo mundo cortando custo lá fora, né? E com essa dinâmica do AI, eles vão conseguir oferecer novidades para os seus clientes e poder cobrar um pouquinho a mais por isso. Eles conseguiram aumentar muito a margem operacional no último trimestre e provavelmente daqui para frente a gente vai ver números bem melhores. Vamos dizer, é uma aposta que talvez não seja tão secular assim, né? Porque, obviamente, vai ser disruptada em algum momento, mas me parece um case legal para ter no curto prazo. Legal. Salesforce. Mais uma aí. Dreamforce, né? Que é a conferência deles. Dreamforce. Mark Benioff. Mark Benioff. A figura. Vocês vão falar mais uma? Salesforce, TSMC, mais uma? Putz, cara. Eu queria 2 de cada. 2 de cada. Putz, deixa eu dizer assim, vai dizer uma empresa assim que eu tipo assim, eu acho que tem, eu acho setor industrial, setor fora a parte de tecnologia, é um setor muito interessante, tá? Primeiro que você está com o PMI do mundo há mais de 12 meses em território negativo, esse é o período mais longo que o PMI ficou em território negativo sem uma recessão desde 1950. Tá? Eu vejo esse processo de reshoring continua interessante. O Trump chegando vai colocar tarifas, vai fazer um Build in America. Eu acho que tem muita coisa boa ali dentro, meio esquecida no momento. Eu gosto, cara. Gosto de biotecnologia, gosto do healthcare. Falando das coisas que eu gosto, até para ajudar as pessoas, né? Eu gosto de industrial, biotecnologia, healthcare. Gosto do mercado livre, o resultado é hoje, né? Depois hoje, daqui a pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se Deus quiser, a Argentina não atrapalha muito. Eu gosto de carrego no Brasil. Carrego eu gosto, carrego tira alta, entendeu? Todas as utilities aí, cara, Copel, Equatorial, Eletrobras, Sabesp. Gosto de banco com carrego bom, Banco do Brasil, Itaú. Já que você começou a falar do que você gosta, eu vou pegar uma que você falou no seu painel ontem no BTG. Qual foi? Boi gordo americano. Boi gordo, cara. Eu gosto do boi gordo americano. Cara, o rebanho dos Estados Unidos é o menor da história. Os Estados Unidos transformaram os boi dele tudo em hambúrguer nesse processo aí recente. Agora vão ter que refazer o rebanho. E para refazer o rebanho tem que reter, não pode cortar. Né? E para reter o rebanho, o preço vai ter que subir. A gente gosta bastante desse. Tem funcionado muito bem esse trade. Muito bem. Mas aí o trade é no boi gordo mesmo, não é? No boi gordo americano. Tá. Americano, não é empresa nenhuma. Não gosto de frigorífico. Frigorífico é um business que geralmente eu não gosto. Mas esse boi gordo tá ficando gordinho. Cada dia tá um pouquinho mais gordinho. Tá tradando bem, né? Qual é o outro trade que eu falei? Tem urânio, né?
que é aquele triz que a gente sofre toda hora, mas já dobrou de preço, mas sofre o que a Vol, meu amigo, vou te dizer. Cai, cara. né? Quando cai com Quando gosto. cai com gosto, né, cara? Parece a montanha-russa Sobe, da mano, Disney, quando assim, cai, quando cai, exatamente. cara. Você falou de long Urânio, você falou de short em 2 commodities. A gente tá short soja e milho. Soja e milho, exato. Tá sobrando soja e milho. Milho tá sobrando muito, safrinha deve vir Verdade. boa. Soja, cara, já veio de uma safra boa americana, safra da América do Sul é muito boa, o pessoal ficou olhando para a safra brasileira, não é a safra brasileira, é a Argentina que voltou. Não tem razão nenhuma para apostar que a safra americana não vai ser boa, e se entrar uma safra americana boa, acho que a soja vai ali para 10, cara. Uma coisa assim. E o milho tá sobrando, já estava sobrando milho, essa safrinha brasileira deve ser boa. Eu acho que vai ser a festa dos produtores de pinto e galinha, porque o milho vai ficar barato, cara. Aí o pessoal me pergunta, mas e o boi não vai ficar barato? Não, porque o boi vai faltar boi mesmo. Você não consegue transformar um bezerro em boi da noite para o dia. Vai demorar 2 anos para você recompor esse rebanho todo. Não adianta o quão barato dar o milho se o boi não existe. Entendeu? Bom, pedi uma tese, o Rui já deu a carteira inteira. E, João, pode ser uma tese só. Uma tese só. Cybersecurity. Cibersegurança. E aí a gente tem um case que é a CrowdStrike. Que é um dos principais cases aí do setor. Tá carinho, não? Super caro, mas é aquilo, né? É sem lucros? É sem lucros. Essa empresa é boa, cara. Essas empresas cybersecurity novas são boas, cara. E ela vem numa dinâmica super legal. Bom, ela é a única concorrente da Microsoft, no final das contas, né? A grande concorrente, vamos dizer assim. Vamos pensar que tem muito player que não quer a Microsoft nos seus servidores, né? E aí você precisa ter um concorrente. CrowdStrike tem um produto mais novo, né? Junto com a parte de inteligência artificial também para detectar, vamos dizer, as brechas e as tentativas de invasão aí por parte desses hackers aí ao redor do mundo. E é um case que foi muito interessante porque assim, eles vêm num crescente primeiro, eles são um case por assinatura, né? Subscription. Eles vêm num crescente de novas assinaturas, uma velocidade muito boa. Eles têm mantido os seus clientes antigos, até porque o cliente antigo entra, fala, ufa, tô tranquilo, agora ninguém consegue invadir mais minha empresa. E agora saiu, tem um relatório da SEC que é trimestral agora, que as empresas têm que reportar se teve alguma brecha, enfim. Então, esse segmento está bem, bem quente. E eles já tinham convertido, né, gerado muito caixa ao longo desse tempo, crescendo bastante. E agora eles estão começando a tirar um pouquinho a mão do SBC, do Stock Based Compensation, para justamente começar a aparecer o lucro. Então, quando você olha, é uma empresa cara, o Rui já cantou a bola, é cara pra caramba, mas muito provavelmente... Mas aquela empresa é cara pra caramba, mas eu tenho uma certa inveja, assim, de eu não ter comprado, cara, porque subiu, o troço teve uma performance tão boa, né, cara? Essa coisa, às vezes, também é choro de perdedor, né, cara? Que o troço sobe pra caramba, daí você não tá caro, é porque você não comprou, né? A gente, assim, eu tenho esse call de CrowdStrike já faz igual Nvidia, um sabe bom que o nome tempo. da Nvidia é de inveja, né? Nvidia é Nvidia, né? Inveja, né? Inveja. Quem não comprou certamente morre de inveja. Eu morri de inveja. Na verdade, eu vendi, aí o papel andou pra caramba. Eu falei, esse negócio tá na bolha. Olha lá, pronto. Aí eu parei de ficar pessimista. Chega. Mas já dizia o Soros, né, cara? Nada mais gostosa do que uma bolha começando. Vamos pular dentro. É isso aí. Esse é o case. Bom, gente, quero agradecer demais. Obrigado aí por compartilhar conhecimento por China, por mundo tech, enfim, já pegamos aqui alguns cases. A gente não tem falado muito sobre isso nos podcasts, então foi muito bom vocês abordarem. Valeu demais, Rui. Valeu demais, João. Valeu você que acompanhou esse episódio até o final. Se você já viu aqui, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal. Toda quinta-feira, 18 horas, tem episódio novo. Esse aqui saiu como um bônus, mas quinta-feira, 18 horas, tem Market Makers sempre com vocês aqui no YouTube. Beijo grande e até a próxima. O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.